Boa noite a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem com vocês? Nesta noite nós teremos 2 momentos para a reflexão na palavra de Deus. Na verdade, teremos uma palestra que será ministrada por mim agora e um sermão feito pelo pastor Gilberto Tais. O tema da minha apresentação nesta noite, finalizando a oficina que começamos no domingo pela manhã, é a lei de Deus e o sábado no contexto da crise final. Então, os irmãos que estão acompanhando, a oficina, esse é o terceiro e último encontro, a terceira parte do nosso estudo. Logo de início, sem delongas, convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse, capítulo 12. Durante o evento, alguns temas foram tratados pelos 3 preletores. Eu, particularmente, trabalhei com os irmãos o tema da lei de Deus nos 2 primeiros dias, com uma ênfase especial sobre o decálogo e o 4º mandamento do decálogo, o mandamento que requer a observância do sábado. Hoje eu finalizo, então, nossa série de 3 estudos, tratando do sábado, da lei de Deus e do sábado mais especificamente dentro do livro do Apocalipse. Como nós, adventistas, vemos o sábado do 4º mandamento dentro do último livro das Sagradas Escrituras, dentro do livro do Apocalipse. Talvez um dos pontos mais questionados acerca de nossa compreensão da lei de Deus é a forma como nós enxergamos o sábado no livro do Apocalipse. O protagonismo que o mandamento sabático exerce no contexto da crise final da história. O protagonismo do sábado em nossa escatologia. Por que eu digo que esse é um dos pontos mais questionados? Talvez para alguns seja bem simples. Alguém conhece alguma passagem do livro do Apocalipse que fale diretamente sobre o sábado do 4º mandamento? A palavra sábado é mencionada no último livro das Sagradas Escrituras. Você pode ler todo o livro do Apocalipse e você não vai encontrar a palavra sábado ali referida. É verdade que logo no capítulo 1, no versículo 10, logo no prólogo do livro, João se apresenta como estando em Pátimos no dia do Senhor. Expressão grega, kyriake hemera, que a maioria dos eruditos bíblicos, não adventistas, evidentemente, entende como uma referência ao domingo cristão, ao primeiro dia da semana. Nós, adventistas do 7º dia, cremos que quando João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor em Pátimos, ele estava se referindo ao sábado judaico, o sábado bíblico. O sábado guardado pela igreja primitiva, por Jesus e pelos apóstolos. O sábado guardado pelos primeiros cristãos. Mas a palavra sábado não aparece ali. Aparece a expressão dia do Senhor. E nós sabemos que o único dia da semana assim designado é o sábado bíblico, o sábado do 7º dia. Mas nós não encontramos uma declaração explícita dentro do livro do Apocalipse
que aponte para o sábado do 7º dia. Então, muitos questionam a nossa compreensão dos últimos eventos, nosso entendimento acerca da lei e do sábado no conflito final. E nessa noite eu quero conversar com os irmãos, nesses 50 minutos aqui, sobre este tema, sobre o entendimento dos adventistas acerca da lei e do sábado na crise última da história deste planeta. Bem, tudo começa com a associação que nós fazemos entre o sábado do 7º dia, o sábado do 4º mandamento e o selo de Deus mencionado dentro do livro do Apocalipse, lá no capítulo 7 do livro. Para nós, adventistas, aquele selo divino que é colocado na fronte dos servos de Deus, antes que os 4 ventos sejam soltos para realizarem sua obra de destruição, após o fechamento da porta da graça, ou de alguma forma está relacionado com o sábado do 4º mandamento. Entenda, nós adventistas declaramos historicamente que o selo de Deus, colocado na fronte dos servos de Deus, na crise futura, tem a ver com o 4º mandamento, tem a ver com o sábado. E esse é um ponto que tem sido seriamente questionado por eruditos evangélicos das mais diversas vertentes denominacionais da contemporaneidade. Como nós podemos demonstrar isso? E aí eu prometi aos irmãos que iria tratar do conceito de mandamento sinal ao longo da oficina, e agora é o momento de nós entendermos esse conceito bíblico. Para nós entendermos o que é o selo de Deus em Apocalipse capítulo 7, nós precisamos fazer uma ampla investigação em toda a Bíblia acerca do selo de Deus. Claro que nós não temos tempo para fazer isto aqui. Vamos fazer uma síntese, né? Mas nós precisamos fazer isso. Porque estudar um termo ou um conceito específico dentro do livro do Apocalipse é o mesmo que estudar tal conceito em toda a Bíblia. Porque no livro do Apocalipse, todos os livros das Escrituras se encontram. João menciona praticamente todos os livros das Sagradas Escrituras, embora não cite nunca diretamente, expressamente. Você não vai encontrar uma expressão direta dentro do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, mas as imagens, os ecos, as ressonâncias e alusões literárias ao Antigo Testamento se encontram espalhadas por todo o livro do Apocalipse. Talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade em compreender o último livro das Escrituras. Há cerca de 600 referências indiretas e ecos, alusões ao Antigo Testamento dentro do Apocalipse. Alguns chegaram até mesmo a afirmar que o livro do Apocalipse é uma coxa de retalhos de várias imagens, cidades, personagens, eventos mencionados no Antigo Testamento, por causa da quantidade enorme de citações que João faz, citações indiretas, dos livros do Antigo Testamento. Então, para entender as imagens, as ideias de João, o vidente, é necessário recorrer ao transfundo literário, o Antigo Testamento, que ele utiliza continuamente para propagar as ideias presentes no último livro. Não há como entender o Apocalipse sem entender o Antigo Testamento, sem ter familiaridade com o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre selo, sinal ou marca? A primeira vez que a Bíblia fala que Deus colocou uma marca ou um sinal em alguém, está em Gênesis capítulo 4, quando Deus colocou um sinal, uma marca sobre Caim para que ninguém o matasse. Portanto, aquele selo era uma marca de proteção sobre o rebelde Caim. Em Apocalipse capítulo 7, Deus coloca um selo, um sinal, uma marca de proteção sobre os seus servos no tempo do fim, para que não sejam atingidos pelas pragas destruidoras,
pelas 7 últimas pragas da ira divina que cairão sobre o mundo mau após o fechamento da porta da graça, e para que não fossem atingidos pelos ventos destruidores que estavam para ser soltos por aqueles 4 anjos. Quando se fala em selo, pelo menos 2 conceitos se encontram por trás do termo: identificação e proteção. Colocava-se um selo, uma marca sobre um documento, sobre um objeto, sobre pessoas, com o objetivo, com a intenção de identificá-la ou protegê-la, ou protegê-la. Quando em Apocalipse fala que os servos de Deus recebem o selo na fronte, Deus está identificando o seu povo por meio da marca, Deus está declarando ser sua propriedade exclusiva e protegendo para a crise futura. Portanto, o selo de Deus no livro do Apocalipse representa identidade e proteção. Deus identifica os seus antes de derramar seus juízos justos sobre a terra. Deus os separa e os protege. O selo possui esta função. E qual a relação do selo com a observância do sábado? Bem, quando vamos ao Antigo Testamento e investigamos todas as ocasiões em que a Bíblia menciona um selo, uma marca ou um sinal, nós vemos que o tema é muito complexo. Por exemplo, quando Deus fez a aliança com Noé e seus descendentes, imediatamente após o dilúvio, ele usou o arco-íris como um sinal de sua aliança com Noé e seus descendentes, com os habitantes, os novos habitantes da terra, que a partir de agora iriam repovoá-la. Lá no Antigo Egito, quando quando os hebreus eram escravos, Deus pediu para que se colocasse sangue nos umbrais das portas dos israelitas penitentes, porque o sangue serviria de sinal para que fossem protegidos da 10ª e última praga derramada sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, Deus ordenou a circuncisão e disse que serviria de sinal do pacto abraâmico. Então, há muitas ocasiões nas Escrituras em que o termo sinal é utilizado para firmar uma aliança ou caracterizar a relação de Deus com o seu povo. Em algumas ocasiões, esse sinal escolhido por Deus era um mandamento, um preceito específico. E aqui entra o conceito de mandamento sinal. Alguns preceitos de Deus, algumas de suas exigências, funcionariam como um sinal entre Deus e seu povo. Quais eram estes preceitos? Quais eram estes mandamentos sinal? Convido então os irmãos a abrirem as Escrituras no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 8. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 ao 8. Nesse texto nós encontramos o conceito de mandamento sinal. É importante que a gente entenda esse texto antes de avançar. O verso 4 é o mais conhecido, né? Que é a profissão de fé dos antigos hebreus, o famoso Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando chega no verso 5, é dito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isto é uma súmula dos mandamentos que regem nossa conduta com Deus. Nós afirmamos que é um resumo dos 4 primeiros mandamentos, os mandamentos da primeira tábua, aqueles que regem nossa relação com Deus. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós cumprimos os 4 primeiros preceitos.
E quando amamos ao próximo, nós estamos aí cumprindo os 6 últimos, os mandamentos éticos da segunda tábua. Mas aqui ele se refere aos mandamentos que têm a ver com nossa relação com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí alguém pode dizer, mas onde está a conexão com o decálogo? Lembre-se que nós estamos no capítulo 6 de Deuteronômio, que se encontra no capítulo anterior, no capítulo 5 de Deuteronômio. Quem lembra? O decálogo. No primeiro discurso de despedida, Moisés relembra o decálogo. Ele menciona mandamento a mandamento. Todo o capítulo 5 é dedicado ao decálogo. Quando chega nos primeiros versos do capítulo 6, ele faz uma súmula da lei de Deus, expressa no decálogo. E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Preste bem atenção o que é dito logo em seguida. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também, redobrem a atenção agora, também as atarás, estas palavras, as palavras que hoje te ordeno, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Onde deveria ser posta a lei de Deus? É dito logo no começo, em teu coração. Mas a linguagem figurativa utilizada, no último verso que lemos, é também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Alguns judeus interpretaram isso aqui literalmente, né? E utilizam trechos da lei de Deus, né? Literalmente, presos à fronte e aos braços, né? Mas aqui é o sentido figurado que está em foco. Atar as palavras da lei como um sinal na fronte e na mão, na fronte, que é um símbolo da consciência, e na mão, que aqui é um símbolo da ação, representação, é inculcar as palavras da lei de Deus. Delas, falar, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Aqui nós encontramos o conceito de mandamento sinal. Alguns mandamentos, aqueles que se referem a amar a Deus sobre todas as coisas, que regem nosso relacionamento com Deus, funcionam tal qual sinal na relação com Deus. Sinal posto na mão e por frontal entre os olhos. Se vocês fizerem um estudo depois por si mesmos e procurarem todas as passagens do Antigo Testamento em que algum preceito, alguma ordem é mencionada como sinal, não um objeto como um arco-íris, por exemplo, ou sangue na porta, mas um preceito, um mandamento que funciona como sinal na relação com Deus, vocês vão perceber que isto ocorre poucas vezes na Escritura. Na realidade, isso ocorre 3 vezes. A primeira vez está em Gênesis capítulo 17, versículo 11, que diz, Deus falando para Abraão, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Ou seja, o sinal, a marca do pacto abraâmico, da aliança entre Deus e Abraão, era a circuncisão. E isso fica claro pela leitura que Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 11, faz do texto. Ele diz, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Veja as expressões utilizadas pelo autor sagrado.
Abraão recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. Sinal ou selo são termos equivalentes, intercambiáveis aqui. Sinal ou selo da aliança abraâmica. Que preceito? A circuncisão. Quando você vai para Êxodo capítulo 13, versículos do 7 ao 10, novamente o mandamento sinal aparece. Agora, se referindo à festividade dos pães ázimos. Veja comigo Êxodo, capítulo 13, do 6 ao 10. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. No tocante ao festival da Páscoa, mais especificamente a festividade que durava 7 dias, a festa dos pães ázimos, que relembrava a redenção, a libertação da escravidão egípcia, Deus disse: esse é um preceito que vocês irão observar todos os anos, de geração em geração. É um sinal na fronte, um memorial na fronte, um sinal na mão. Aqui o conceito de mandamento sinal novamente aparece. Observar a Páscoa, observar a festa dos pães ázimos, relembrando o que Yahvé, nosso Deus, fez por nós ao nos libertar do Egito. Era esta a ideia que estava aqui por trás. Então, o mandamento sinal nas Escrituras, ou é a circuncisão do pacto abraâmico, ou é a Páscoa, ou a festa dos pães ázimos, do pacto sinaítico, do pacto do Sinai, pacto que Deus fez com Israel, povo da antiga aliança. Se você procurar um pouco mais na Bíblia, você vai ver que só mais um preceito é assim referido. Que preceito é este? O preceito sabático. Êxodo capítulo 31, versículos do 12 ao 17. Leia comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Veja a exigência dentro da teocracia hebraica. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança eterna em suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Dentro do contexto ainda sinaítico, da aliança do Sinai, dentro do pacto de Deus com Israel, um mandamento sinal é novamente mencionado, o mandamento do sábado. Então veja, nas Escrituras nós temos 3 preceitos sinal: a circuncisão, a festa dos pães ázimos e a observância do sábado. Quando vamos para o Novo Testamento, alguma coisa diferente é mencionada? Só relembrando, já que eu ouvi alguns soprarem aqui, o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, conhecido por todos nós,
que diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica, é na realidade uma reminiscência de Êxodo. O profeta Ezequiel não está novamente apresentando o mandamento sabático, ele está recontando a história de Israel. E diz que lá, naquele período, quando foi feita a aliança, Deus deu ao seu povo o sábado como sinal. E disse: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Ezequiel não acrescenta informação, na verdade ele reconta, ele está em forma de narrativa, ele reconta os eventos ali após o Êxodo. Quando vamos para o Novo Testamento, algo interessante acontece. E aqui está um elemento importante que tem fomentado aí a controvérsia acerca de nossa escatologia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo fala de um sinal, de um selo. Ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo diz que quando o homem se converte a Cristo, ele é selado por Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebe em seu coração o Espírito Santo, o selo da redenção, o penhor, a garantia de sua salvação. Portanto, na mentalidade paulina, dentro da teologia de Paulo, o Espírito Santo dado ao crente no momento da conversão é o selo de Deus. Isso ele deixa claro em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, quando diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Depois que ouvimos a mensagem do evangelho e cremos, Paulo diz, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança. Quando o homem se converte, ele recebe o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia de que ele será plenamente redimido até o final. Como garantia de que aquele que começou a obra em nós há de concluí-la. E ainda em Efésios capítulo 4, verso 30, talvez o texto mais conhecido, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então não há dúvida que do ponto de vista da teologia neotestamentária, especificamente paulina, o Espírito Santo é o selo de Deus. Então alguns, dentro da cristandade, suscitam sobre nós a acusação: por que vocês afirmam que o selo de Deus no tempo do fim é o sábado e não o Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo? O selo de Deus é o Espírito Santo, não o mandamento sinal. Mas aquele que produz em nós os mandamentos sinais. Na minha opinião, isso é fruto de um mal entendido. O que diz o texto de Apocalipse, capítulo 7, com relação ao selo de Deus? O anjo, o quinto anjo, que tem 4, os 4 cantos da terra segurando os ventos, para que não danifique terra, mar ou árvore alguma. O quinto anjo aparece com o selo, dizendo para os outros: não soltem os ventos, não danifique a terra, o mar ou as fontes das águas, até selarmos nas frontes, quem? Os servos do nosso Deus. Quem é que recebe aquele selo lá de Apocalipse 7? Os servos de nosso Deus. Essas pessoas já são servas de Deus? Sim ou não?
Então, no momento de sua conversão, elas já tinham recebido o selo da redenção? O selo do Espírito Santo? Sim ou não? Elas já tinham o selo do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 7 fala de um selo adicional de proteção para a crise final da história. Selo este que será colocado sobre a fronte daqueles que já são servos de nosso Deus, os remanescentes fiéis, que desde sua conversão já tinham recebido o selo do Espírito. Apocalipse capítulo 7 não fala do selo do Espírito Santo. Fala de pessoas que tinham o Espírito Santo, que já tinham sido seladas, já tinham recebido o penhor do Espírito e que agora receberiam um selo adicional de proteção para enfrentar incólumes a provação final, na crise final da história. Então tudo isso é um mal entendido. Não é que nós adventistas rejeitamos o Espírito Santo como selo de Deus. Todos os irmãos que aqui se encontram, certamente, no momento em que se encontraram com Cristo, ouviram o Evangelho e nele creram, receberam o selo de Deus, receberam o Espírito Santo como garantia, penhor de redenção plena. Mas se nós chegarmos ao momento da crise final, nós iremos, como servos de Deus, já selados pelo Espírito, nós iremos receber o sinal de proteção para a crise final. Nós não podemos confundir os selos aqui. Então, para sermos bíblicos, por um compromisso com a verdade bíblica, nós temos que entender que o selo escatológico ou está conectado à circuncisão do pacto abraâmico, ou à festividade dos pães ázimos do pacto sinaítico com Israel, ou à observância do sábado, já que estes que receberão o selo escatológico já possuem o selo do Espírito. E aí a pergunta para os irmãos: qual desses 3 mandamentos sinais, qual desses selos ou marcas distintivas mencionadas na Bíblia deve ser interpretada ou compreendida no contexto escatológico? Será que tem a ver com a circuncisão? Não, porque as Escrituras do Novo Testamento deixam claro que o rito da circuncisão, ou este mandamento sinal, estava restrito à aliança abraâmica, ao pacto abraâmico. Os gentios não precisam se submeter à circuncisão para se tornarem cristãos. Será que se refere à festa dos pães ázimos? Será que o povo de Deus, no tempo do fim, na crise final da história, vai manifestar esse sinal da relação com Deus através da observância desta festividade? Não, porque isso não transborda para a nova aliança. Mediante a morte de Cristo na cruz, todo o sistema típico, o sistema sacrificial, chegou ao fim e suas festividades nacionais. Para sermos bíblicos, a única coisa que nos resta é entender que o selo de Deus está conectado ao decálogo, à lei de Deus, e especificamente ao 4º mandamento. E é muito comum, nós sabemos que dentro da história do Adventismo, é muito comum usar Apocalipse 12, verso 17, para se referir aos remanescentes. Veja comigo aí Apocalipse 12, 17. Todo mundo conhece esse texto de cabeça, né? O que é que diz Apocalipse 12, 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, loipos, do grego, remanescente de sua descendência, da descendência da mulher. Satanás está irado e sai à peleja no tempo do fim contra quem? Contra os remanescentes, os que restam da descendência da mulher. E aí 2 características do remanescente são apresentadas. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Desde o início de nossa história denominacional, desde o começo, os pioneiros adventistas se identificaram com esse verso. Este e outro que aparece mais à frente, Apocalipse 14, 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os remanescentes da descendência da mulher e os santos são o mesmo grupo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tem o testemunho de Jesus e a fé de Jesus. São duas coisas diferentes. Os adventistas se identificam com essa passagem há décadas. Mas o desafio feito hoje é: como é que vocês podem provar que esses mandamentos de Deus aqui têm a ver com o decálogo, com os 10 mandamentos, e mais especificamente com o 4º mandamento, que requer a observância do sábado? Muitos dizem: não, nós também guardamos os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, mas não necessariamente o decálogo. Como nós sabemos que Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12 se referem ao decálogo? E mais, há uma outra passagem ali próximo, em Apocalipse 14, que nós, adventistas, historicamente também usamos como auto-identificador. Usamos para descrever a nós mesmos. O que é que diz nessa passagem de Apocalipse 14, 6 a 7? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Preste bem atenção a essa última frase: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Os nossos pioneiros associavam essa última declaração com o 4º mandamento. A gente olha assim, o que é que isso tem a ver com o mandamento do sábado? É porque, na verdade, essa expressão, do jeito que aparece aqui, pelo menos na forma grega do Antigo Testamento, só aparece no 4º mandamento de Êxodo 20 e no Salmo 146, verso 6. Aí a maioria dos eruditos bíblicos não adventistas entende que isso aqui é um eco, uma alusão de quem? Salmo 146, verso 6. E os adventistas dizem que não, é um eco de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 10, que se refere ao 4º mandamento. Então a pergunta agora é: esses 3 versos, esses 3 textos que nós usamos, Apocalipse 12 e 17, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12, os santos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aqui, Apocalipse 14, versos 6 a 7, no contexto da tríplice mensagem angélica: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como nós podemos provar que esses textos se referem ao decálogo? Esta é a questão que tem sido suscitada. E como o tema do nosso estudo aqui é sobre a lei e o sábado na crise final, nós precisamos demonstrar esse ponto aqui. Eu vou usar o restinho de tempo aqui para tentar demonstrar, por causa do tempo corrido aqui. Mas nós precisamos esclarecer essa questão. Bem, para vocês entenderem se Apocalipse 12, 17 se refere aos mandamentos de Deus do decálogo, e não outros, como princípios éticos mais abrangentes, como hoje se fala dentro da cristandade, tão comumente, vocês precisam entender como foi organizado o livro do Apocalipse. Por isso que eu comecei pelo livro do Apocalipse. Para demonstrar isso, você tem que recorrer a 2 argumentos: estrutura literária e o contexto do livro. Você é um pouquinho mais técnico aqui. É o nosso último momento nessa oficina, né? Vamos ser um pouco mais técnicos aqui. Estrutura literária e o contexto do livro. Esses versos que eu acabei de mencionar se encontram dentro do capítulo 12 e dentro do capítulo 14. Ah, mas o capítulo 12, 13, 14, 15 faz parte de um único bloco literário. Vocês sabiam disso? Se você começar em 12, verso 1, a história, a narrativa só vai terminar lá no capítulo 15, verso 5. Aí começa uma nova cena visionária, que são as últimas pragas. Antes do capítulo 12, você encontra as trombetas.
Veja, tem uma sessão inteira sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E tem uma sessão inteira sobre as 7 últimas pragas do livro. E no meio está os capítulos 12, 13, 14 e 15, que trata das cenas do conflito final. Então, esse bloco literário, do 12 ao 15, trata de quê? Qual é o assunto? Há alguma chave nele para nós entendermos quais são esses mandamentos mencionados? Bem, Dr. Kenneth Strand fez uma pesquisa no livro e descobriu que o livro se divide, ou pode ser dividido, em 8 visões básicas. Há outros pesquisadores adventistas que mais recentemente propõem uma divisão sétupla, em 7 visões básicas. Mas o pensamento tradicional é de que o livro possui 8 cenas, 8 experiências visionárias de João são mencionadas no transcorrer do livro. E um outro ponto que esses pesquisadores descobriram é que cada uma dessas cenas visionárias, de cada um desses blocos de visão, é precedido por uma cena introdutória. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem. O primeiro bloco de cenas que nós encontramos no livro do Apocalipse é as 7 igrejas. Capítulo 2 e 3. Mas há uma cena introdutória de Cristo glorificado, quando ele aparece para João em Pátimos, que dá a nota tônica de todo o bloco. Como é que Cristo aparece para João lá no capítulo 1? João descreve as características dele. Rosto como sol, espada de 2 gumes saindo da boca, os pés como bronze polido. E toda essa linguagem que aparece na cena introdutória é usada para as 7 igrejas. Está presente, determinando o contexto das 7 igrejas. Vocês notaram isso? Os irmãos que estudam o Apocalipse estão plenamente cientes desse ponto. Qual é a segunda cena? Qual é o segundo bloco de visão? Os 7 selos. Mas os 7 selos são precedidos por uma cena introdutória. Qual é a cena introdutória? O Pai assentado no trono, com um livro selado, misteriosamente selado, lacrado com 7 selos, e o Cordeiro que se aproxima como o único digno de receber o livro. Aí ele vai abrindo, quebrando os lacres, rompendo os selos, e começam a ocorrer aquelas cenas dos 7 selos. Não é assim? Aí qual é a terceira visão? Qual é o terceiro bloco? As trombetas. Mas tem uma cena introdutória para as trombetas, não tem? Qual é a cena introdutória? Como é que termina o 7º selo? Silêncio no céu. Tudo se faz silêncio. Um anjo com um incensário de ouro entra. Silêncio absurdo no céu. E ele oferece com as orações dos santos. Silêncio, porque todos agora estão voltados para a cena. Deus irá ouvir a oração dos santos. Depois que o incenso sobe, ele toma um incensário e arremessa ao chão, lança à terra. E ocorre aquele barulho todo, né? Relâmpagos, vozes e trovões. Começa então as trombetas sendo tocadas. Então note, para cada bloco de visão tem uma cena introdutória. Aí chegamos então na 4ª cena, que é esta, capítulo 12, 13, 14 e 15. Qual é a cena introdutória? Porque a cena introdutória é que dá a tônica para compreender o bloco. E aí eu convido os irmãos a lerem a cena introdutória. Vão lá para o capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 começa: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, um símbolo do povo de Deus. Mas isso aqui já é a cena. Onde é que está a cena introdutória? O versículo anterior. Versículo 19, capítulo 11, verso 19. E o que é que diz 11 e 19? Leiam comigo. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Aí diz que o santuário é o céu? Diz que ele se acha no céu. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. Que parte do santuário foi aberta para que a arca da aliança fosse vista? O lugar santíssimo.
E a arca da aliança no seu santuário foi vista, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes saraivados, ecos do Sinai. E agora aparece a mulher, depois do dragão, e a peleja do dragão contra a mulher, até o verso 17, quando diz que os remanescentes guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos, os remanescentes da mulher, perseguidos pelo dragão, guardam os mandamentos de Deus. Que mandamentos de Deus são esses? A cena introdutória determina. A cena introdutória diz que a arca da aliança foi vista no santuário. E eu pergunto para os irmãos, o que é que estava dentro da arca da aliança no santuário? Era a lei de Moisés inteira? Era a lei geral? O que é que estava lá dentro da arca da aliança? A arca da aliança era o escrínio sagrado, uma urna, um baú, que guardava as tábuas do decálogo. Então, se você me pergunta, que mandamentos de Deus são esses que os remanescentes guardam? A cena de introdução diz. Abre-se o Santíssimo, a arca é vista. A arca da aliança é vista no seu santuário. Alguém pode dizer, e tem mais coisa? Tem. Na realidade, isso aqui é a cena introdutória. Eu esqueci de dizer para os irmãos que tem uma cena de fechamento para cada bloco de visão. A cena de fechamento disso aqui é lá no capítulo 15. Veja comigo. Capítulo 15, verso 5. Como é que termina o 15? Como é que termina o 15, verso 5? Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu, o quê? O santuário do tabernáculo do testemunho. Alguém sabe o que é o testemunho? No Antigo Testamento? As duas tábuas do testemunho. Aqui diz que foi aberto o tabernáculo que guarda o testemunho. Não foi o santuário, o lugar santo. O que se abriu aqui foi o Santíssimo novamente. Então veja que o bloco de 12 a 15 começa com a abertura do Santíssimo e termina com a abertura do Santíssimo. Começa com a abertura do Santíssimo e a arca é vista. Termina com a abertura do Santíssimo e agora os anjos saem para derramar as pragas sobre a terra e o santuário se enche de fumaça e ninguém mais pode entrar nele. Termina a graça, começa então a crise última da história. Então entendo que pela própria estrutura literária não há outra saída. Os mandamentos de Deus que os remanescentes observam é o decálogo. E aquela alusão lá no meio do bloco, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, fica agora clara se é do Salmo 146 ou se é de Êxodo capítulo 20. A referência ali da primeira mensagem angélica é ao mandamento do sábado. O sábado do quarto mandamento está em foco. Isso está tão claro para os eruditos hoje, irmãos, que um erudito não adventista, um famoso teólogo protestante, David Alne, declarou, nesse contexto, os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17 e 14, 12, referem-se aos requerimentos éticos da Torá. Ele reconhece que tem a ver com os 10 mandamentos, mas ele diz que são os mandamentos da segunda tábua, os mandamentos éticos. Aí eu pergunto para os irmãos, será que na crise final são os mandamentos da segunda tábua que estarão em realce, sob relevo especial? Será? Se vocês lerem de 12 a 15, vocês vão encontrar algum mandamento ali da segunda tábua sendo mencionado? Não. Mas quando você chegar no capítulo 13, o dragão invoca do mar a besta e da terra outra besta. A besta do mar e a besta da terra são os dois instrumentos usados pelo dragão para destruir o remanescente. E aí, o que esses dois monstros, essas duas bestas terríveis fazem? Quebram os 6 últimos mandamentos, é assim? Não. Na realidade, se você ler todo o capítulo 13 com atenção, você vai ver que a besta requer adoração para si. Apocalipse 13 diz que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra e adorarão ao dragão que deu sua autoridade à besta. Isso quebranta qual mandamento do decálogo? Que diz o quê? Mas a besta requer adoração. Quem é semelhante a ela? Né? A pergunta que é feita ali. Depois é dito que a besta da terra ordena a todos os habitantes do mundo que façam uma imagem à primeira besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, para que todos adorem a imagem que foi levantada. Isso viola qual mandamento do decálogo? O segundo mandamento que proíbe a adoração de ídolos.
Depois é dito que a besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e o tabernáculo. Quebrantando, então, o terceiro preceito do Decálogo. Aí, quando você continua a leitura do capítulo 13, você fica se perguntando, o que é que está faltando aqui? Quebra o primeiro mandamento, que proíbe a idolatria, quebra o segundo, que proíbe a adoração de imagens, quebra o terceiro, que proíbe a profanação ou uso inadequado do nome santo. Falta quebrar o quê? Aí a besta proíbe comprar e vender todo aquele que não receber uma marca. Portanto, a marca da besta é um mandamento sinal, que é um antissábado, é um inverso simétrico do quarto mandamento. Portanto, os mandamentos mencionados dentro desse bloco não podem ser os mandamentos éticos. Ninguém aqui vai ser perseguido no tempo do fim porque não adultera, porque não mata, porque não furta. Vocês não vão ser perseguidos por isso. Mas vocês serão perseguidos por causa da adoração correta. Não somente ao Deus correto, mas no dia correto. É por isso que nós seremos perseguidos. A besta levanta uma imagem, a besta da terra levanta uma imagem e obriga as pessoas a adorarem. E promove um boicote econômico. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca. E o mais interessante é que até aquele elemento no mandamento do sábado, o único dos 10 mandamentos que traz esse elemento de universalidade. Lembra que falamos no primeiro dia da oficina? Qual é o elemento, o escopo universal do quarto mandamento? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro. Não é assim? Aí quando você vai lá para Apocalipse 13, faz com que grandes, pequenos, ricos, pobres, escravos e livres recebam certa marca ou certo sinal. Até o escopo universal do sábado é falsificado. Estamos aqui diante de uma paródia burlesca do plano da redenção, promovida pelo dragão, Satanás, a besta do mar e a besta da terra. Meu tempo finalizou aqui, mas espero que tenha ficado claro para os irmãos por que nós acreditamos, há muita coisa para dizer, mas por que nós acreditamos que o confronto final será em torno da lei de Deus e a pedra de toque será o quarto mandamento, o mandamento de teste. Aquele que é diferente dos outros é aquele que exige a lealdade sem ter uma base racional em que se sustenta como os outros possuem. É aquele que não é intuitivo. Não matar é algo errado, isso é intuitivo. Mas guardar o sétimo dia, essas 24 horas do sétimo dia diferente das outras, da quarta-feira, da quinta? Não, é só baseado nos lábios de Jeová, na ordenância de Javé. Portanto, se vocês querem estar de pé no dia da crise futura, no dia da crise final, vocês precisam estar entre os remanescentes. O que resta, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. As profecias falam que dias maus virão, mas o Senhor levantará um pavilhão de proteção para proteger o seu povo na hora da angústia. E quando desabar sobre o mundo a última crise da história, onde nós estaremos? Quando todos os elementos da contenda estiverem às soltas, quando os 4 ventos forem soltos para realizar sua obra de destruição, onde estará o remanescente? No esconderijo do Altíssimo, debaixo do escudo do Todo-Poderoso. Dias maus virão, busque refúgio enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo.